Questão de número 19. Vamos começar lendo o enunciado? No caso é pequena, né? Então, vamos lá. A esmilhadeira ou rebarbadora é uma ferramenta elétrica utilizada para esmililar, aparar ou cortar materiais metálicos. Muitos operários não fazem uso de equipamentos de proteção ou esmililar, com a justificativa de que, mesmo com metal aquecido ao rubro, as limares de ferro são incapazes de causar queimaduras realmente sérias. Bom, a gente sabe que a potência é a quantidade de calor dividido pelo tempo. A potência é a capacidade que o material tem de ceder ou absorver calor. Então, por exemplo, a limalha de ferro ela vai ter uma determinada potência, de acordo com a quantidade de calor que ela cede em um determinado tempo. Então, se ela ceder uma quantidade de calor muito grande em um tempo curto, então a potência dela é muito grande. Isso causaria uma queimadura, que ele estaria cedendo muito calor para a nossa pele ia ter uma variação de temperatura muito alta e ia queimar. Tá? Só que, quando a gente vai observar a limalha de ferro ela tem uma massa muito pequena, certo? Ela tem uma massa muito pequena, porque é só um grãozinho, tá? Como ela tem uma massa muito pequena, e a quantidade de calor é a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura, ela também vai ter, uma quantidade de calor muito pequena. Se ela tem uma quantidade de calor muito pequena, ela vai ter uma potência muito pequena. Se ela tem uma potência muito pequena, ela não consegue ceder calor para o nosso corpo de uma forma efetiva. Se ela não consegue ceder calor para o nosso corpo de uma forma efetiva, o nosso corpo não se queima. Então é uma série de fatores. Por isso que eles não usam coisas de proteção com limalha de ferro. Então, por conta da pequena quantidade de calor trocada pela limalha, justamente. É por conta da baixa temperatura da limalha? Não, a temperatura da limalha está numa temperatura altíssima. Só que não é sobre só a temperatura, é sobre também o quanto ela consegue fornecer calor. Não adianta eu ter uma temperatura muito grande, mas ter uma massa muito pequena, beleza? Acaba que, se a massa for muito menor do que a temperatura, a quantidade de calor continua baixa, mesmo a temperatura sendo alta. Como assim, José? Olha só, vamos supor que a limalha de ferro esteja, sei lá, 1000 graus Celsius, tá? E ela tem uma massa de 0,01 gramas, beleza? E ela tem um calor específico de, sei lá, 0,5. Tá chutando valores. Olha, esses dois zeros cortam com essas duas vírgulas, esse zero corta com essa vírgula. Percebe que, mesmo na temperatura de 1000, ele tem aqui 5 calorias, tá? Sendo doadas, beleza? Isso falando que o calor específico é em caloria, né? E não em joule. Se fosse em joule, seria menor ainda, tá? Então, pessoal, a gente tem uma coisa muito pequena, sabe? De calor cedida, justamente por conta da massa dela. E não se dá por conta da baixa temperatura, porque a temperatura dela é altíssima, pelo amor de Deus, tá fundindo, tá? Beleza? Ó, ele tá fazendo o que aqui? Ele tá esmilheirando, né? E é metal aquecido ao rubro. Então, pô, tá quente, beleza? Na baixa condutividade térmica, pelo amor de Deus, é metal, é ferro. Ferro é condutor pra caramba. No elevado calor específico do metal utilizado, não tem a ver com o calor específico. O calor específico não determina se eu consigo ceder ou não calor de uma forma satisfatória. Beleza? Então não é a letra D o nosso gabarito. Sabendo que o fluxo de calor ele é determinado pela condutividade térmica do material, a área, a variação de temperatura e a espessura. E não tem a ver com calor específico. Tudo bem? Beleza, galera. Sendo assim, a gente finaliza essa questão. Espero na nossa próxima questão.